Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, muitas meninas pediram pra eu gravar esse vídeo contando como eu aprendi inglês. Eu confesso que eu dei uma enrolada e fiquei pensando também muito assim de tipo, tá, mas não teve nada, né, de diferente, de especial, ou tipo um método que eu criei, né, pra aprender inglês e tudo mais. E aí também tinha muito aquilo, né, tipo, eu não aprendi inglês, eu tô aprendendo inglês ainda, né, eu acredito que a gente tá em constante aprendizado, principalmente de uma língua nova, né? Então, acho que por isso eu acabei, né, dando uma enrolada e tudo mais. Mas, porém, mesmo assim, vim falar pra vocês como eu... é que eu não gosto de usar muito esse termo, mas tá, como eu aprendi inglês e como eu continuo aprendendo, vamos deixar assim. Bom, na época da escola, eu não gostava de inglês, não gostava. Gente, eu odiava, era uma coisa que não entrava na minha cabeça e que, tipo, eu não aprendi e tudo mais, e eu ficava assim, pra quê, sabe? Pra quê? Mas, cada vez mais, eu tava percebendo que muitas pessoas estavam indo atrás do inglês e também ele tava sendo muito requisitado em empresas e tudo mais. E aí, isso eu tinha, acho que, eu não vou lembrar exatamente, mas talvez uns 14 anos, sei lá, 14 pra 15 anos que eu comecei a perceber que, nossa, realmente inglês tava, né, tipo, em alta. Eu falei, então tá, então vamos fazer curso de inglês. E aí eu comecei a procurar uma escola de inglês, né, e pesquisar e tal, e achei a IASG, foi a que eu mais me interessei, parecia ser muito boa, então eu acabei me inscrevendo nela, e era uma vez por semana só no sábado, e se eu não me engano era 2 horas de aula, porque daí tinha a opção ou você fazer 2 vezes na semana, ou no sábado. Enfim, fui fazendo tudo mais, comecei a me interessar um pouquinho mais, só, tipo, não tanto, porque pra mim ainda continuava difícil, continuava chato. E aí tá, eu fiz 2 anos nessa escola, aprendi, mas eu acho que eu aprendi bem pouco, principalmente por ser uma vez por semana só. Gente, cara, tudo nessa vida é prática, prática. E eu tava praticando, né, tipo, o inglês uma vez na semana só por 2 horinhas, então, tipo, não tinha como, sabe, fixar e tudo mais. Então, nessa época, uma amiga minha, a Naira, tanto é, né, que tem vídeo com ela no canal, ela falou de um curso numa outra escola e falou, olha, nessa outra escola você vai todos os dias na semana e você termina o curso, tipo, o curso total, né, em 2 anos. E aí eu fiquei, caracas, porque, tipo, na IASG eram 6 anos pra você ganhar o certificado, sabe? Então, aí o que eu fiz? Fui pra essa outra escola, que essa outra escola, na época que eu comecei, chamava Callan. E, na verdade, o método que eles utilizavam também chamava Callan. Quando eu comecei a fazer aula nessa Callan, que daí, sim, eu fui pegando gosto pelo inglês e fui querendo, né, aprender mais e tudo mais. Eu acho que o método, né, me cativou e a forma didática dos professores. Então, eu fui, né, começando a olhar o inglês de uma forma diferente, não só como um requisito, né, para muitas empresas e tudo mais, e sim como uma língua interessante e que eu pensava assim, nossa, agora se eu começar a aprender, vou começar a entender as minhas músicas, filmes, séries, então comecei a gostar mais, sabe? E o método Callan, vou falar um pouquinho aqui, né, não quero falar nada que esteja errado. Então, assim, como que ele era? Focava bastante na conversação, né, não muito em gramática e tudo mais, então era mais conversação. E também naquela coisa de que, assim, um bebê quando nasce, ele, né, e vai se desenvolvendo, ele começa primeiro a falar, né, e tudo mais, depois vem escrever. Então, eles seguiam muito isso, né, que o mais importante era a gente falar, entendeu? Se comunicar, e aí depois vinham as outras coisas, sabe? Eu lembro que no começo a gente repetia muito e nada era traduzido. Então, assim, ele mostrava, por exemplo, deixa eu pegar aqui, uma caneta e perguntava pra gente, né? What is this? What is this? Aí a gente falava, this is a pen. Então era muita repetição e não traduzia e sim mostrando o objeto, né? Como se fosse você ensinando pra um bebê mesmo, sabe? Tipo, quando ele tá começando a falar e tudo mais. Isso daqui é uma cama, isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma caneta, sabe? Coisinhas assim. Então, eles faziam muito isso, mostrando as coisas pra gente, ao invés de traduzir. Então, assim, esse método me encantou muito. 5 vezes na semana estava fazendo muita diferença, sabe? Muita diferença do que só no sábado, né? Quando eu fazia. Enfim,
tava amando o curso. Porém, depois de um tempo, eu não sei, depois de 1 ano e 3 meses, 4 meses, não lembro exatamente, eles mudaram o método, né? Mudaram até o nome da escola também e tal. E aí o método ficou um pouquinho diferente, eu fiquei muito chateada com isso, só que eu continuei o curso mesmo assim. Então, assim, não tava, né, aquela coisa didática e conversação e tudo mais. Mas mesmo assim, enfim, eu terminei e peguei o certificado, beleza. Só que aí, obviamente, você para, né? Você sai de um curso, você não tem ninguém pra conversar, você perde tudo que você aprendeu. Não é que você perde, mas tipo, você não tá praticando, você esquece. Então, eu comecei a fazer aula particular. E assim, gente, se eu fosse pra escolher entre esses 3, né? O primeiro curso lá que eu fiz, que era 1 vez por semana, esse de 5 vezes por semana e um professor particular, desde o começo eu teria escolhido um professor particular. Só que, obviamente, professor particular é mais caro. Quando eu tava pagando o professor, eu também fazia 1 vez por semana só. Eu não tinha condição de pagar mais que isso, né? Mais de que 1 vez na semana. Mas a eficácia de um professor particular é muito bom, tipo, muito bom, porque ele vai focar aonde você precisa, sabe? Então, na época que eu contratei, né, um professor particular, eu falei pra ela, ela, né? Eu falei pra ela, então, a minha dificuldade é falar, conversar, né? Eu sempre travo e tudo mais, porque assim, o meu listening era bom, assim, sabe? Eu conseguia entender mais do que falar. Então eu pedi pra ela ajuda nisso e ela focava exatamente nisso. Ela trazia assuntos, às vezes tinha aula que a gente ficava só conversando. Então era muito bom mesmo. Professor particular é maravilhoso. Não estou desmerecendo os outros, né? Os outros cursos, mas o professor particular focou exatamente onde eu precisava. E aí, na época do au pair também, que eu acho que eu dei mais uma puxada em mim, porque eu acho que desde o começo, sabe? Desde que eu comecei a estudar inglês, se eu tivesse me dedicado a estudar em casa também, né, sozinha, eu teria aprendido muito mais rápido, teria aprendido muito mais coisas e hoje estaria, assim, foda no inglês. Mas aí, assim, na época do au pair, eu, né, fiquei assim, cara, ferrou, né? Tô indo pros Estados Unidos, eu preciso focar muito mais agora no inglês, tipo, né? Começou a bater a água na bunda, aí a gente fica com medo, né? Aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a assistir mais, né, séries, obviamente eu já assistia, mas eu comecei a assistir só em inglês e com legenda em inglês. Comecei a ouvir muito inglês, muito. Tanto é que tinha uns... eu não vou lembrar agora, mas uns áudios naquele podcasts. Eu não sei, tinha no meu iPad, deixa eu ver se tem como eu mostrar. O aplicativo é o Podcast, pra quem tem iPad, iPhone, né, coisas da Apple. Esse roxinho aqui. E aí, eu seguia essas meninas aqui, ó. Essas daqui. E eu via muito os áudios delas. Tipo, esse daqui, por exemplo, é How to Give Advice in English Using Should, Supposed to, and You Better. Então, esse era o assunto dessa aulinha, né, assim. Então, o que eu fazia? Eu colocava esses áudios... E principalmente à noite, e ficava ouvindo. Às vezes eu deixava ele, colocava configuração pra desligar depois de 30 minutos, por exemplo. E ficava ouvindo até pegar no sono, às vezes eu até dormia mesmo, mas depois eu sabia que ia parar, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou muito também. Eu ficava ouvindo... Cara, acho que eu ouvia todas as noites antes de dormir, ou mesmo dormindo, né? Eu acho que de certa forma ia fixando, né, e tal. E, obviamente, séries, muita música. Eu amo música, então eu ouvia muita música, né, o tempo todo. Então, assim, era aquilo. Eu acho que por isso que o meu listening sempre foi um pouquinho melhor do que a fala, né? Porque falar mesmo eu só falava quando tava ali com o professor e tudo mais. Mas aí, fazendo isso, eu acho que deu uma melhorada também. Minha professora foi me ajudando também onde eu precisava e tudo mais. E vim pra cá, né, pros Estados Unidos como au pair. E aí, obviamente, depois de 1 ano, meu... inglês, assim, bem melhor. Depois eu posso até fazer um vídeo, né, sobre isso, de como que tá o meu inglês depois de 1 ano aqui nos Estados Unidos. Espero que esse resto, né, que eu tenho desse 2º ano melhore ainda mais. Eu tô tentando esse ano focar mais ainda no inglês, né, porque eu vim pra cá pra isso, então eu quero melhorar muito mais ainda. Bom, mas foi isso, foi assim que eu comecei a aprender inglês. Acho que assim fica melhor, né, a colocação do que como aprendi inglês, né, porque eu ainda estou aprendendo, todo dia eu aprendo algo novo. Então, é isso. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça do seu curtir, e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. E é isso. Um beijão e tchau, tchau!